Galera, bom dia, boa tarde aí entrando nesse meio do dia. Como vocês estão? Bom dia e boa tarde. Bora falar sobre rejeição, deixando a ferida da rejeição. Vamos falar sobre como a gente pode, utilizando o renascimento, fazer um processo de sair um pouco dessa ferida, né? Deixa eu anotar aqui o comentário. Você que vem chegando aí, já vem, de alguma forma, marcando de onde você vem falando, que é bem importante, com o renascimento. Deixando a ferida da rejeição com o renascimento. Bom dia, já vi que a Drica tá por aí já. Enquanto a galera vem chegando, eu vou pedir para você mandar uns corações também, né? Quando você manda os coraçõezinhos, essa live vai chegando a mais pessoas e vai ajudando, que mais pessoas vejam sobre essa informação. Então, se você puder colocar a mão no coraçãozinho aí, mandar coraçõezinhos, vai me ajudar muito, E aí a gente consegue também chegar a mais pessoas. Olá, a Marina tá falando lá de Piauí, de Picos, que legal. Bauru, tardezinha aí em Bauru, interior de São Paulo. Já vem colocando de onde você vem falando, Quem mais? Aonde vocês estão, Eu tô aqui por São Paulo, Nesse inverno que começou oficialmente, Oficialmente inverno. Essa semana a gente tá com uma série de lives, falando sobre renascimento, criança interior, feridas emocionais. Para você que não viu, nós tivemos uma live falando sobre a questão materna na segunda-feira, com a terapeuta Ana Sueli, formada no curso de renascimento também do Reconectando com a Vida. Ontem falamos sobre autoconhecimento, como aumentar o nosso conhecimento, com a terapeuta Fátima, lá de Portugal, falando também da experiência do renascimento, a Regina aqui de Goiânia. Semana que vem nós vamos ter 3 aulas abertas da nossa formação em renascimento pela respiração online, do Reconectando com a Vida. E nós vamos começar a nossa 4ª turma de renascimento online. Algumas pessoas perguntam, Rodrigo, qual é a principal diferença do renascimento, ou da formação em renascimento? Eu diria que é a parte prática. Então não é um curso no qual você vai apenas ouvir a teoria, pelo contrário. O nosso foco é que você faça as práticas, porque só quando eu entro em contato com as práticas, só quando eu entro em contato com o que eu estou sentindo, que eu consigo efetivamente resgatar minha criança interior, sair da ferida da rejeição e de outras feridas emocionais. É no contato com o meu corpo que eu consigo efetivamente fazer diferente. E quem não quer dar uma oxigenada na própria vida, Oxigenar é trazer novos ares. Se nós não ficamos atentos, nós ficamos viciados nas mesmas atitudes, nos mesmos comportamentos. E aí você vai reclamar daqui a 5 anos que a vida não mudou. Se você não fizer nada, a vida realmente não vai mudar. Só que não é uma mudança milagrosa, porque milagres existem, mas no autoconhecimento você precisa galgar espaços internos, aumentar a tua resiliência, diminuir questões relacionadas com a autossabotagem, afrouxar couraças. E na nossa formação você vai ter a parte teórica, todo o conteúdo de trauma, mas vai para a prática, experienciar e vivenciar isso. Você que chegou aqui, já temos gente aqui do Piauí, de Goiânia, gente aqui do interior de São Paulo, de Bauru, Então, quero que você coloque de onde você está falando, mande os seus coraçõezinhos e eu vou convidar aqui a Drica para se juntar a nós e falar sobre rejeição. Drica, pode pedir para participar também. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Falando sobre rejeição. Falar sobre esse tema tão importante para nós, Porque da Bahia, Lenice, que legal. A Drica tá entrando aí.
Você que está aí, puder mandar coraçõezinhos. Ribeirão Preto. Oi, Drica, tudo bom com Tudo você? bem? Boa tarde aí, né? Bom dia, boa tarde, bem no meio-dia. Como é que você está? Estou bem, cada vez melhor. Você está em São Paulo, mas está com frio que eu tô aqui com calor, hein? Na mesma Nossa, cidade, né? eu moro perto da represa, né? Então aqui é muito frio. É Minha casa é de verdade. vidro, né? Na frente, é bem vidraçada, então aqui é bem frio mesmo. Entendi. Então, galera, vocês que estão entrando aí, nós vamos falar sobre rejeição, né? Falar um pouquinho sobre a ferida da rejeição. Vocês estão nos ouvindo bem? Eu estou ouvindo um pouquinho de retorno aqui. Deixa eu ver se eu arrumo. Está me ouvindo bem, Drica? Coloquem aí Sim, se tá? vocês estão ouvindo a gente bem. Vamos ver a galera responder. E eu tive o prazer, né, de ser, né, de contribuir para o processo, né, da Drica e tê-la como aluna, mas assim, uma aluna, né, espetacular. E eu queria que você se apresentasse aí para gente, para que as pessoas te conheçam. Eu sou a Adriana Maia, e todos me chamam de Drica. Ficou aí desde quando eu comecei a fazer as terapias, e recebi esse apelido e pegou, né? E eu trabalho ajudando mulheres a liberar as memórias, né, de trauma, dores físicas, dores emocionais, e usando várias ferramentas, né, inclusive o Rebirth, né, que é a respiração que nós vamos falar hoje, né. Verdade, eu vi que algumas pessoas falaram que a gente está com um retorninho. Deixa eu ver se melhora aqui. Deixa eu só ver, abaixar um pouquinho de repente, né? E vamos falar, né, sobre as feridas emocionais, né, que a Lise Bourdieu nos concedeu o privilégio de conhecer, né? Para quem não sabe, a Lise ela pegou esse material muito do Reich, da bioenergética, também da Eva Pierrakos, né? Ela conseguiu conciliar e consolidar as 5 feridas emocionais de forma mais palpável, né? Quando a gente vai ler Reich, às vezes fica confuso, né? Mas quando a gente vê o livro 5 Feridas Emocionais, é muito claro, né? É muito evidente. Né, Drica? Como que foi para você todo esse processo de entender um pouco mais das feridas emocionais? Assim, eu já trabalhava, já estudava bastante, né, as feridas emocionais. E essa questão, principalmente, né, da rejeição, é a questão que eu iniciei no meu processo, né? Era essa a minha maior ferida, né? Aqui a ferida ali que mexia fortemente com o meu ser. E eu já tinha bastante contato, né, com essa questão das feridas emocionais. Mas dentro do processo que nós fizemos juntos, né, dentro do curso mesmo de Rebirth, trabalhando os processos em cada fase da vida, isso ficou muito mais claro, porque a gente não precisa entender conscientemente, né, o que está acontecendo, a gente não precisa ter a consciência da questão. Nós vamos chegando na questão através do nosso corpo, através da respiração. Essa condução, né, para que a gente acesse essas memórias que estão dentro de nós, que aqui a gente está falando de uma das memórias, a rejeição, né? Mas nós temos várias outras memórias. E é acessando uma, trabalhando uma, que a gente tem a possibilidade de ir mergulhando mesmo, né? Nessas profundezas das outras memórias, outras questões, né? Que a gente não tem a mínima ideia que tem, outras feridas, né? Porque no fundo a gente tapa, né, as nossas feridas, a gente coloca ali um band-aid e a gente só tem o acesso a essas feridas quando alguém toca essas feridas, né? Quando vem o outro de fora e toca essas feridas é que a gente vai sentir algo. Mas por que não sentir antes de alguém tocar? Por que a gente não vai fazer o caminho inverso? Ao invés de esperar que os outros
nos mostre as feridas que a gente tem, a gente acessar, né, essas feridas através do nosso corpo, através da nossa respiração. Então, para mim, assim, estudar, né, e falar das memórias, das feridas emocionais é algo muito, assim, é grandioso na minha vida, eu tenho muito prazer. Inclusive, essa semana eu estou com vários grupos abertos, a gente está falando da ferida da rejeição. Olha que legal. Então, fazendo os trabalhos, né? No dia 24 também vai ter uma vivência que vai ser bem legal. Então, essa questão é algo assim que faz, né, com que a gente vá trabalhando, né? E aos poucos a gente vai se sentindo mais especial, né? Até porque a ferida da rejeição, ela mexe com o nosso ser. A gente perde o nosso valor, né? O nosso sentido de importância na vida. E é muito importante que nós nos sentimos importantes, né? Porque se a gente não se sente importante, a gente não vai fazer nada, a gente não vai dar passos, né? A caminho, né? Do que a gente realmente merece na vida. Com certeza. E pegar um gancho, né, no que você falou, eu acho que todo ser humano experimenta um grau de rejeição pela sociedade em que estamos, né? Algumas pessoas vão sentir essa rejeição maior, principalmente se as memórias, né, do começo da vida vêm de alguma forma que a mãe ou o pai, o genitor, a genitora não demonstrou a felicidade em ter essa criança ali. E às vezes a gente fala, mas por que que a minha mãe não conseguiu me dar isso? Por que que meu pai não conseguiu dar isso? E às vezes até consegue uma explicação. A gente fala, não, porque minha mãe era muito nova, porque foi difícil para minha mãe ou para o meu pai. Só que só saber, né, o motivo não resolve a questão. Por quê? Porque existe uma dor ali de que, poxa, eu quando cheguei nesse mundo, né, não fui tão bem aceito. Né? Eu, quando cheguei nesse mundo, não tive esse lugar de estar de braços abertos. E aí, o que você disse é fantástico. Por quê? Porque daí a gente guarda aquela emoção. E aonde que ela vai aparecer? Ela vai aparecer na nossa relação cotidiana. Aí alguém fala alguma coisa para mim, eu me sinto rejeitado, só que aquela rejeição dói em um lugar que eu nem dou conta, né? Que eu nem percebo. Aquela rejeição toca em lugares que você fala, mas por que que eu estou me sentindo assim? Então, o que o Renascimento, né, nos ensina é justamente isso. Peraí, deixa eu entrar em contato com essa emoção. Não se trata de excluir essa emoção, né? Deixa eu entrar em contato, deixa eu sentir. E isso vai fazendo total diferença. Né? Vou pedir para a galera que entrou agora para mandarem aí os coraçõezinhos para a gente. Né? Isso nos ajuda. E vou perguntar para a Drica. Drica, você tem algumas características que você pode falar para a gente de pessoas que geralmente têm essa ferida muito forte? Você pode comentar um pouquinho como que é isso? Sim, eu queria até dar um exemplo, né? Muitas vezes a gente não tem a possibilidade de perguntar para os nossos pais o que aconteceu durante a nossa gravidez, né? Durante o período do nascimento, a gestação, como que foi a nossa concepção. E no renascimento a gente não precisa, né? Literalmente saber o que aconteceu. Mas no meu caso, eu ainda tenho, né, a minha mãe viva, e eu perguntei para ela como foi o meu parto, como foi o meu período gestacional. E ela disse que foi normal, foi tudo bem, nasci de parto normal. Só que quando eu fui aprofundando, né, nas perguntas, ela disse para mim que ela capinou o quintal onde meus pais estavam construindo, ela capinou o quintal até 11h30 da noite. Meu pai chegou, ela tomou um banho e se deitou. E quando ela se deitou, ela entrou em trabalho de parto, né? E isso já é uma evidência de que a criança pode desenvolver ali a memória, né? A ferida da rejeição. Por quê? Porque essa mãe, ao invés de estar num momento de descanso, né? Num momento ali de sentir o bebê, né? De dar importância para esse bebê, o bebê estava ali quietinho porque a mamãe precisava trabalhar. Então, eu nasci muito magrinha, essa é uma das características, né, de um bebê que nasce com a ferida da rejeição.
E o mais interessante, Rô, é que eu fiz a mesma coisa quando eu estava grávida. Olha, Porque, né, nós repetimos as histórias, né? Se a minha mamãe tem essa memória, é muito provável que eu também vá desenvolver essa memória. E se a minha mãe tem, é muito provável que a minha avó já tinha essa memória, né? Então, a gente vai passando. E aí eu percebi isso muito, por exemplo, quando eu estava grávida, para mim, nunca que gravidez era doença, e não é mesmo, né? Mas não é um período de você trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu tinha orgulho em dizer, trabalhei até o sábado, fiz faxina no sábado e meu neném nasceu no domingo. Nasceu com 2,1 kg, né? Por quê? Porque ele precisava ficar quietinho, não podia ocupar muito espaço, né? Porque a mamãe dele precisava ali trabalhar muito. Então, eu percebo muito essa questão. E eu percebo muito a questão de, hoje nem tanto, né? A gente vai trabalhando e a gente vai percebendo ao nosso redor o que que vai mudando, né? Mas antes, todas as vezes que eu tentava me expor, que eu tentava me expressar, falar algo, eu sentia que eu era cortada, como se eu não pudesse, né, me expressar. Então, isso é algo que eu já percebo que não acontece mais. E tem várias outras situações, né, que eu percebo no dia a dia. Essa questão de lidar com outras mulheres também, que era algo bastante que eu achava que era meu, né? Ah, eu prefiro lidar com homens. Não é que a gente prefere lidar com homens, né? É porque nós temos uma ferida que diz que não é bom ficar ali com mulheres, né? O grupo de mulheres. Nós rejeitamos umas às outras, porque essa ferida foi ali acionada de alguma forma por uma mulher. é Então, de alguma verdade. forma, a gente vai acabar se distanciando, né, de outras mulheres, né? É verdade. Eu estou aqui vendo que teve um comentário da Simone. A Simone está na nossa turma 3, né? Ela diz que muitas vezes, né, nós nos sentimos, né, mais especial, a gente perde o nosso valor, a nossa importância, né, na vida em geral. E ela também falou que ela vem percebendo que a gente naturaliza alguns sofrimentos. Ah, eu me sinto rejeitado e é assim mesmo que eu me sinto e vai ser assim o resto da vida, né? E a gente sabe que não, é possível afrouxar essa dor. Talvez ela não suma completamente, mas é possível entrar um pouco mais em paz com você, né? E aí eu queria que você dissesse como é que o renascimento nos permite entrar um pouco mais em paz com a gente, né? Com relação a essa ferida. Eu costumo dizer que nós somos cebolas, né? Nós somos uma cebola gigante. E aí, conforme a gente tira uma camada da cebola, a gente consegue lidar com a próxima camada. Então, não é que nós vamos fazer um processo de rebirth, de renascimento num dia e no outro nós estaremos lindas, maravilhosas e belas. Não é bem por aí, né? Nós estamos carregando essas feridas por muitos e muitos anos. Então, nós vamos ter que ir tirando as camadas. Mas conforme a gente for tirando uma camada, as outras vão ficando mais leves. A gente já sabe lidar com aquilo, a gente já sabe de onde vem, por que que a gente está sentindo aquilo. E esse saber já nos liberta, né? Uma outra coisa também é que quando a gente vai trabalhando uma questão, eu digo que nós somos igual videogame. A gente só passa de fase se a gente já soube vencer uma. Então, a gente vai passar de fase. Isso quer dizer que a gente vai crescer, a gente está crescendo nos relacionamentos. Porque a memória, a ferida da rejeição, faz com que a gente tenha desafios dentro dos nossos relacionamentos. E nos relacionar é o que faz com que a gente crie prosperidade, abundância, né?
na nossa vida. Se a gente não sabe se relacionar, se a gente está sempre se sentindo rejeitada, se a gente não se sente importante, se a gente não tem valor dentro dos relacionamentos, de alguma forma nós vamos recuar, nós não vamos nos relacionar. E esse não se relacionar faz com que a gente não crie essas possibilidades, né? Essa prosperidade, essa abundância nas nossas vidas. Então, nós vamos sim, né, ter que dar passinhos todos os dias. Todos os dias. É como se nós estivéssemos realmente aprendendo a nos movimentar novamente na vida. Mas de uma forma mais consciente, né? Sabendo que a gente está fazendo algo por conta da consciência que a gente tem, por conta de uma ferida que nós carregamos. E quando a gente para, né, de carregar essa ferida, essa feridona, né, ela vai se aliviando, a gente para de se relacionar aí com os conflitos, né, dos relacionamentos. É verdade. A Viviane perguntou se vai ficar gravada assim, você pode ver depois com calma, né? E eu queria também falar de um aspecto que eu vivenciei muito, também passando pela ferida da rejeição, que é aquele aspecto de quando você começa a evitar a relação com medo de que as pessoas te rejeitem. Então é tipo, antes que alguém me rejeite, o que eu faço? Eu já prefiro dizer que eu não quero ir. Eu não quero fazer parte do grupo. Então, não sei se vocês que estão nos ouvindo, né, vocês também já passaram por isso, mas é aquela pessoa, às vezes, que ela, para fugir da rejeição, ela vai optar pela não relação, como a Drica falou. E a gente sabe que nós somos seres relacionais, né? Então, muitas vezes a dor, ela vem desse lugar de você fugir da relação. Só que dentro de você, ao mesmo tempo que tem lá o lugar de você querer se relacionar com o outro, né? Com as pessoas, tem esse lugar da sensação de, poxa, ninguém me quer, ninguém me ama, parece que as pessoas não se importam com o que eu falo, com o que eu sinto. E isso machuca muito, né? Machuca muito. Quero que a galera que está nos ouvindo aí coloque se já passou por isso ou conhece alguém, né, Drica, que já passou por isso. E aí eu vi aqui que a Ana Sueli entrou, um abraço, a Fátima também mandou um boa tarde pra gente. A Fátima fez, né, a live ontem, a Caetana, e tem duas pessoas também que comentaram. A El Paulsen disse assim, ó, como o que a Drica disse fez sentido, né? Dificuldade em lidar com as mulheres veio da própria dificuldade em lidar com a mãe. E a Ana Paula falou assim, ó, quando a minha voz não é ouvida, percebo que é uma limitação do outro que não tem essa habilidade de ouvir como eu tenho. Sim, só que esse ruído, né, Ana Paula, causa em você uma sensação, causa em você uma dor, né, que é a dor de, poxa, não há ninguém que pode me ouvir. Isso vai colocando a gente mais para baixo, né, Drica? Sim, a gente vai se sentindo de lado, né? Estamos sendo colocadas de lado, né? O que ela falou ali, essa questão de se sentir distante das mulheres, né? Por conta da questão da ferida vir da mãe, faz tanto sentido que antes de eu começar os meus processos, né? De trabalhar a ferida da rejeição, eu tinha várias questões com a minha mãe. Várias questões muito fortes. E conforme eu fui trabalhando, né? Eu fui trabalhando em mim, não trabalhei nada em minha mãe, né? Porque a minha mãe não tem essa consciência, ela nunca nem quis ouvir, né? E é tão interessante que essa semana eu tirei uma carta, né? Dentro dos meus processos, eu tiro algumas cartas. E aí eu crio constelações sistêmicas, né? Meditações sistêmicas. E aí eu falei para ela qual carta ela queria. Ela disse, eu criei a meditação, mandei para ela. Sem nenhuma expectativa. E aí, conforme ela ouviu, ela me escreveu, nossa, que lindo, é muito forte, mas eu gostei. Se fosse em outro momento, eu ia criar, ia enviar e ia ficar esperando que minha mãe dissesse algo.
E se hoje minha mãe dissesse assim, ah, eu não vou fazer, não gostei, não quero fazer, está tudo bem, porque eu não crio mais essas expectativas de quando a gente tem essa ferida latente, a gente vai criando uma expectativa em relação à nossa mãe. Não só a nossa mãe, né? Nós vamos projetar a nossa mãe nas pessoas, nos outros, né? Principalmente nas nossas amigas, né? Nos nossos parceiros. E eu pude, né, perceber o quanto que, conforme a gente vai andando, né, o caminho vai se abrindo para gente. E isso vai ficando muito mais tranquilo, né? Não quer dizer que a gente vai, nossa, acabou minhas feridas. Não, mas a gente vai sabendo lidar e vai ficando muito mais tranquilo. E é interessante, Rô, que assim, dentro do processo, né, do Rebirth, a gente vai trabalhando essas questões profundamente desde lá de trás, né? Desde o ato da concepção até chegar aqui, né? Até chegar nos dias atuais. E isso faz com que a gente vá já, de alguma forma, tirando as camadas, né? Todas as camadas ali que são necessárias mesmo serem vistas durante o processo já são vistas, né? É verdade. E aí você falou dessa questão da expectativa de validação, né? Ou da mãe, no caso do homem, geralmente o pai, né? E não se trata mais do outro quando você cresce. Quando você é criança, você não tem defesas emocionais para lidar com isso. E aí você cria a sua máscara, né? A Lise Bourdieu fala para a gente da máscara do escapismo, né? Você tenta escapar de circunstâncias que você sabe que vão gerar rejeição. Só que quando é adulto, é a máscara que começa a fazer mal, a máscara começa a pesar. Porque você sente que você não pode ser você mesmo, você sente que você precisa ser perfeccionista, né? Uma característica da pessoa que tem bem forte a questão da rejeição, porque se eu sou perfeito, se eu sou perfeita, eu vou conseguir agradar as pessoas e as pessoas vão me aceitar. E aí você cria todo um peso, né? Eu perguntei a galera aqui aquela hora, né? Quem passou já por isso, né? E várias pessoas responderam aqui, né? Oi, Caetana, tudo bom? Diz que a internet está ruim, mas que bom que vai ficar gravada. A Cristiane falou que ela passa por isso. A Ju também, né? Essa questão do fugir das relações, a Cristiane nos relacionamentos, né? E aí a gente percebe justamente esse lugar, né? O quanto você, no perfeccionismo, gasta energia, gasta tempo, né? Se desdobra, se sobrecarrega para manter uma imagem que não é real. Porque você quer que as pessoas te aceitem. Porque nos vínculos primários você sentiu e ainda sente, mesmo que inconscientemente, que não te aceitaram, né? Coloca aqui para mim se vocês têm essa questão do perfeccionismo, né? Que é bem importante da gente entender aí. Queria que você falasse um pouquinho de se para você tocou essa necessidade, né? De ser perfeccionista, de ter essa questão de ter essa imagem para ser aceita. Como é que foi isso, Drica? Era algo que eu buscava muito, né? Mas era tão interessante que no meu processo, como era algo que eu queria fazer muito, né? No desejo de ser amada, né? De receber ali o amor que eu tanto buscava. Mas como essa ferida era muito latente em mim, não era o que eu recebia. Pelo contrário, né? Quanto mais eu fazia, parecia que eu tinha que fazer muito melhor, muito melhor. Então, isso ia fazendo com que eu fosse me diminuindo mesmo, né? Por quê? Porque essa ferida vai mexer literalmente com a nossa autoestima, com o nosso senso de ser. E cada vez que eu percebia que, nossa, quanto mais eu faço, quanto mais eu me dedico para ser melhor nisso, parece que o negócio vai ficando pior. Eu não estou sendo reconhecida, não estão me vendo da forma que eu quero ver. No meu processo, por exemplo, eu entrei numa revolta, né? Eu entrei dentro do processo ali com a minha mãe, eu entrei num momento de muita revolta e num momento em que eu tipo, não vou fazer mais nada, né? Não quero saber Cansei. mais.
essa também era a minha forma, né, de dizer, eu quero muito que você me ame, né? Porque quando a gente também entra em conflitos, a gente também está chamando a atenção. É uma forma também de chamar a atenção, É né? E verdade. a minha forma, depois que eu percebi que eu não conseguia esse amor, essa validação, essa importância que eu desejava, fazendo muito, né, para ser amada, Hum. sem perfeccionista para ser amada, aí eu falei, já que não é assim, vou tentar do outro jeito, né? Vou me aqui, e aí piora, né? Porque quem vai carregar toda essa dor, todo esse fardo, esse peso, somos nós, né? Porque muitas vezes as nossas mães, os nossos pais não estão conscientes, né, dessas questões. Eles estão replicando o que eles viveram, né, na infância deles também. Então, cabe a nós aqui que estamos aqui, que somos conscientes, né, que estamos dedicadas a nos trabalhar É verdade. e liberando tudo isso, né? Você falou uma coisa muito legal, né? Não, já não se trata mais dos seus pais, já não se trata mais de outras pessoas, já não se trata mais de você, porque, né, em suma, né, resumindo, quando a gente busca tanto essa aceitação do outro, a gente está buscando uma aceitação de nós para nós. Nós não conseguimos nos aceitar. Por quê? Porque nós introjetamos dentro de nós uma voz que diz que nós não somos bons o suficiente. E esse não bom o suficiente vai atrapalhar nossos mecanismos de abundância, a nossa autoestima, o nosso autoconceito, a nossa relação, né? Com como nós nos sentimos. E aí não tem auto-amor que você pode falar eu te amo, pode olhar no espelho. Se você não conseguir fazer essa liberação no corpo, né, fica muito difícil. Eu queria ler alguns comentários aqui. Aí o Paulsen falou assim, ó, senti a rejeição da mãe e um divórcio há 4 anos, né? Nunca consegui me relacionar novamente. Claramente é uma insegurança, você está usando aí a máscara do escapismo, né? Boa tarde a Kênia, a Souza, a Lúcia, não sei como é que tá aqui, né? A Neide falou que vive nessa loucura, né? Muito provavelmente do perfeccionismo, carregando isso. Aí, ó, a síndrome da vozinha também, né? Muito comum. Você se anula e anula a tua raiva e anula as tuas questões. Por quê? Porque você quer só ser aceito. Isso acontece muito. A Ana Célia também falou que tem muito disso, né? Muito desse lugar, né? Do perfeccionismo. A Mara tá aqui com a gente, a Maria Luísa falou que ressoou lá, né? Essa ideia de ser perfeito, de ser perfeita, é uma ideia que corrói a gente por dentro, porque não tem como, você não vai ser perfeito, você não vai agradar as pessoas. Vai chegar uma hora em que a pessoa que você tenta agradar não vai reconhecer, e quando, como a Drica falou, se a ferida estiver forte, esse não reconhecimento vai devastar você. Você vai dizer, eu fiz tanto para essa pessoa e essa pessoa não consegue me reconhecer. Eu queria que você falasse como é que foi fazer o processo do renascimento online, como é aplicar, né, esse processo, né, de autoconhecimento online, né? Como é que foi para você? Para mim, assim, desde quando começou a pandemia, eu já vinha nesses processos de me dedicar sempre no online, né? E então o online não foi algo muito assim, bicho de sete cabeças. Mas eu já fiz vários outros processos presencial, inclusive o renascimento. E de verdade, assim, eu me senti muito melhor no online. Eu me senti muito mais como se eu tivesse na minha casa mesmo, né? Eu me senti mais segura em fazer dentro esses processos, dentro do online do que presencialmente. E não vi nenhuma diferença. Acho que o online hoje abre, né, as portas para gente, tanto para a gente fazer o curso mesmo, ter a nossa vivência, né, a nossa própria vivência, como para o atendimento, né, a nossa energia vai aonde o outro está, né, então não tem distanciamento, né, a gente pode conscientemente não entender isso, mas não existe distância entre as nossas energias.
Então, não, para mim foi muito tranquilo, assim, muito leve, né? E mais, eu senti mais aconchego no online do que em qualquer outro processo presencial. É interessante porque você está na sua casa, e uma das coisas que eu falo para as pessoas no processo online é que você é o responsável por se dar carinho, você não terceiriza isso. E isso não tem quem tire de você, porque você é que vai ter que fazer carinho, você é que vai ter que fazer. E aí, óbvio, quando eu consigo fazer isso comigo, eu consigo me abrir para receber do outro, né? Isso é muito importante, porque a ferida da rejeição fecha muitas vezes. Alguém quer dar carinho para você e você não aceita, né? Então, essa questão da máscara do escapista é muito forte para quem tem a ferida da rejeição. Então, às vezes, no presencial, se alguém se aproximar um pouquinho mais, você já quer se distanciar, né? Isso não acontece no online, porque você já está no seu lugar protegido, né? Você já está ali no seu mundinho. Então, principalmente para essa questão da rejeição, que é a que bate mais forte em todos nós, eu creio que fazer no online é muito mais fácil, porque É você não mais tem que fácil. lidar, né? Ninguém vai Você encostar não em precisa. você, né? Ninguém vai te encostar. Essa é uma questão muito forte, né, de quem tem essa memória, essa ferida, porque quem desenvolve a ferida da rejeição, essa pessoa também vai desenvolver questões de pele, questão de alergias, né, as questões respiratórias, justamente para não estar com o outro. E sendo no online, você não tem essa desculpa. Você não vai precisar estar com o outro, né? Pode fazer tranquilamente. É bem legal. E eu acho que não tem, acho que é muito mais fácil, né, Rô? Não tem, conscientemente não há desculpas. É só se jogar no processo. Vou pedir para a galera que está online agora, ao vivo, dar aí vários coraçõezinhos para chamar a gente aí. A Cristiane falou assim: eu não consigo ficar só. Sempre que saio de um relacionamento, preciso entrar em outro. Cristiane, essa é uma característica mais da ferida do abandono. E eu te recomendo ler, né? As 5 feridas emocionais, a ferida do abandono. Por quê? Porque, diferentemente, a ferida da rejeição, a pessoa se banca muitas vezes sozinho. Obviamente, você pode ter as duas feridas, rejeição e abandono, e uma está mais forte, outra está mais forte, e ficar alternando. A Jubela falou assim: eu estou melhorando aos poucos, né, tendo consciência que só posso ser feliz se eu for eu mesma. Que bom, Ju. Só que se você não jogar isso no corpo, se não trabalhar no corpo, a mente vai produzir um pensamento que não tem ressonância no corpo. E aí o corpo é mais forte, o corpo vem antes. E o corpo ele vai suplantar esse pensamento. Eu até falei na live de ontem, né, que para o Leonard Dior, pensamento e memória precisam estar conectados. Senão, não adianta só eu tomar consciência no meu racional. Porque você vai dizer racionalmente, a grande maioria de nós sabe, né, que nós merecemos amar e ser amados. Racionalmente. Mas na prática, você não consegue muitas vezes colocar em prática. Por quê? Porque dói ainda, né? E é bem interessante pensar nisso. A Simone falou assim, ó, pensando no processo que ocorre com a queimadura de pele, ó lá, se não pararmos de nos expor ao fogo, vai ser difícil, né? E eu queria entender como que é trabalhar com essas mulheres agora, né? Que você falou, trabalho com mulheres, né? É comum para as mulheres terem essa marca da rejeição? Como é que é isso? Sim, é bem comum, é muito forte. E o triste, né, nessa questão é que a maioria de nós, né, nós não entendemos o quanto que os outros vão nos ajudar a perceber, né? Alguém comentou aí essa questão de que já está tomando a consciência, né? Mas a gente vai de fato tomar a consciência na relação com o outro. Porque o outro vai fazer com que a gente sinta, né? E aí, sentindo que a gente vai para o corpo, né, Rô? Então, essa questão de a gente tomar a consciência é muito importante, né? É muito importante porque a gente vai começar a trabalhar essa nossa sensação, esse nosso dever de nos auto-amar.
sair, né, de lugares que nos ferem, mas o mais importante mesmo é ir para o corpo, como o Rodrigo falou. Porque enquanto a gente não liberar isso do corpo, a gente não para de acionar pessoas que vão mostrar para a gente que nós temos essa ferida. Que nós, quando a gente se relaciona com pessoas que vão trazer essa sensação de rejeição para a gente, é porque a gente ainda está emitindo essa energia, né? A nossa energia, ela vibra, então a gente vai se relacionar com aquele que entrou em conexão com a nossa própria vibração. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas eu amo tanto a pessoa, eu faço tanto pela pessoa, né? E a pessoa não me ama, porque aquela pessoa está na mesma ressonância que você ainda não se ama. Você ainda não curou a sua memória de rejeição. É por isso que você está fazendo tanto. Então, você não precisa fazer nada para que o outro te ame. Né? Nossa, gente, printa a tela e coloca essa frase. Você não precisa fazer nada para que o outro te ame. Achei muito profundo, Drica. Muito profundo. A gente já tem, né, essa força, esse amor que a gente quer tanto do outro, ele já é a gente. Ele já vive na gente. Só que se a gente está com essa ferida latente, a gente vai sim ter o desejo, né? Na verdade, não é nem o desejo, né? Porque desejo é diferente de necessidade. A gente vai ter a necessidade de fazer para o outro. E é um fazer, gente, que é da cobrança. Porque a gente vai fazer esperando que o outro nos recompense. Mas ninguém deve nada pra gente. Então o outro não vai, né, trazer o que a gente realmente quer. Que é o amor. É verdade. Enquanto essa ferida está latente, você vira um imã de atração de pessoas que vão te rejeitar, que vão esfregar na tua cara que a ferida está aberta. E aí não adianta você só culpabilizar o outro. Quando você toma consciência disso, então você também consegue se defender desses lugares, né, Drica? Se a pessoa vem e vem com esse lugar, você fala, opa, peraí, aqui não pode ser desse jeito. E você coloca proteção, né? E várias pessoas falando aqui que precisam trabalhar, né, essa ferida. E lá na nossa formação é um lugar para isso, né? Porque é uma formação prática, né? Antes de você lidar, né, com as suas questões com a outra pessoa, você vai lidar com as suas questões. Você vai lá respirar e respirar. E a Drica sabe, né? Tem hora que cansa. Você fala, meu Deus, né? Tô aqui ainda. Mas é no corpo, porque a gente viveu muito fora do corpo. E aí, ao ir para o corpo e respirar, é aos poucos. E você vai... Por isso a gente tem pelo menos, né, 20 e poucas práticas durante a nossa formação para que você possa fazer esse mergulho. Porque só saber, né, não vai ter que ir para o corpo. E vai ser, às vezes, complicadinho, dolorido. Mas você precisa passar por isso, né? Precisa passar por esse lugar para fazer diferença. Deixa eu só ver aqui. A Simone falou, ó, esfrega na cara. Realmente, né? As pessoas acabam esfregando na nossa cara que a ferida está aberta, né? A Dineuza falou assim, ó, a frase que você falou, você não precisa fazer nada para que o outro te ame, basta ser você. A Cristiane falou que ela também atrai pessoas assim que sempre acabam abandonando, rejeitando, né? Então, gente, é isso, é esse lugar de você parar de culpabilizar o outro por essa rejeição, né? Parar de culpabilizar. Né? E a Viviane perguntou dos grupos de WhatsApp. Você está com algum grupo aberto agora, Drica? Como é que Sim, estão aí? tem um grupo. Tá na minha bio, né? A gente vai ter uma vivência agora no dia 24/6, vai ser das 20 às 22 horas. Nós vamos trabalhar, né, profundamente a ferida. E nós já fizemos dentro dos grupos 2 workshops, eles foram eles foram criados para que as mulheres tomassem essa consciência, né, da memória através de desenhos sistêmicos. E agora nós vamos para o corpo mesmo, né, em si, fazer a vivência liberando mesmo do corpo. Tá lá na bio, na minha bio. Fala pra gente, para quem não segue você ainda, o perfil completo.
É É Adriana Adriana Maia? Maia Expansão. Adriana Maia Expansão. Legal, legal. Então, e tá aí o convite, né, dia 24, né, lá no perfil da Drica, né, semana que vem, dia 27, 29 e primeiro, nós temos 3 aulas abertas, a nossa formação em Renascimento. E você que sentiu esse chamado, né, de falar, Rodrigo, eu preciso fazer alguma coisa para mudar esse rumo, porque eu já não aguento mais me sentir dessa forma. A nossa formação, ela pode te ajudar justamente porque é você com você. Né? Lá a gente não vai, né, dizer para você o que você deve fazer ou sentir. É você entrando em contato com você. Você percebendo o que você sente. E aí você vai ver que só você pode se acolher. Eu posso ser empático, né? A Drica pode ser empática com as pessoas, mas eu não sei o que é, como você sente essa rejeição. Só você sabe como que é. Então, só você entende o que você efetivamente precisa. O nosso trabalho na formação é só facilitar esse lugar de que você chegue junto. Né? Você se aproxima de você e você começa a trabalhar justamente esse lugar do empoderamento, de você ser mestre de si, como a gente vem falando aqui. Né? E que bom que a gente pode fazer isso online, não importa onde você está. Até para a galera de Portugal, a gente vai ter aí um horário específico mais cedo para quem quiser fazer parte da nossa formação, né? Um horário diferenciado aí, né? Tendo algumas pessoas para a gente poder também respirar num horário mais tranquilo para quem está em Portugal. Viu? Queria agradecer muito, Drica, a sua contribuição, dizer que, né, que presente você falar sobre tudo isso, né, sobre a ferida da rejeição, sobre como, né, a gente pode fazer um pouquinho diferente, ser mais leve com a gente, né? Sim, eu que agradeço muito, Rô, agradeço a você, agradeço toda a audiência, né, que está aqui, que está se permitindo olhar para si mesma, né? Porque é só através desse movimento nosso mesmo que a gente vai poder se curar mesmo, né, dessas questões. Então, deixo aqui um abraço. Quem quiser ir lá no meu Insta e verificar, né, como que vai ser a vivência, seja muito bem-vinda. Que Gratidão, legal. Rô. Eu super E, recomendo. gente, Quiser. quem quiser fazer o curso, quem puder fazer o curso com o Rô, faz, que é maravilhoso, uma cura atrás de outra, né? Tirando uma camadinha de cada vez, e assim, é sempre muito bom, né? Estar nos trabalhando, né? Liberando todas essas camadas aí que a gente precisa. Com certeza, né? Para você que perdeu, tem a live falando sobre a figura da mãe, com a Ana Sueli, sobre autoconhecimento, com a Fátima. Amanhã a gente vai ter o Odair falando sobre como sentir muda, né? A gente muda bastante desse aspecto. Amanhã vai ser às 6 da tarde, noite, né? Nós temos também a Denise na sexta-feira e vamos ter live até domingo e semana que vem as nossas aulas abertas. Para você que quiser saber como o curso funciona, fala comigo, né? Passa ali teu WhatsApp né, no direct e eu vou falar com você, a Regiane vai falar com você. Quero agradecer quem chegou agora. A live vai ficar gravada para você ver. E, gente, muito, muito, muito grato, viu? Vocês tenham um lindo dia, compartilhem com com as pessoas, sigam a Drica, né? Adriana Maia Expansão, que vai ser muito legal. Um abraço para vocês. Tchau, Dri. Tchau.